Boa tarde, sétimos anos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Espero que estejam manutenciando, né, a quarentena. Acho que vocês têm que ter sempre essa noção, sabe? Que a gente está vivendo uma situação complicada. E por isso a gente está adotando, né, esse formato para poder trazer conteúdo para vocês, para que vocês não fiquem desfalcados, para que o conteúdo possa dar esse prosseguimento, para que esse ano não seja um ano perdido, né? Então, nós vamos começar com uma revisão da matéria, uma revisão do que a gente vem aprendendo desde do bimestre anterior. A gente estava estudando sobre a arte no mundo antigo e a arte na Idade Média, né? E, bom, o que permeava a arte nessa época? Ou melhor, o que permeava as sociedades, né? O que era o tema central das sociedades nessa época? A religião, Deus. A figura do divino era o tema central de todas as sociedades. Todas as sociedades tinham como o foco principal a figura de Deus, a figura do divino. E assim, toda a nossa cultura tinha sido construída em cima disso. Todas as outras áreas estavam relacionadas à religião, inclusive à arte. A expressão artística estava diretamente ligada à importância da religião, a importância do que era expressar Deus, que era expressar a figura de Deus no mundo. O que para vocês seria expressar Deus? Fazer o outro entender como você sente, como você entende a figura de Deus. Cada uma dessas sociedades tinha sua forma de expressar isso. Mas a base era a mesma. O divino era o mais importante de tudo. Movia tudo. Ah, professor, mas as pinturas eram diferentes. Sim, mas não era só a pintura. Existiam várias formas de expressão artística. E todas as formas de expressão artística estavam ligadas diretamente à religião. Por quê? Porque a religião tinha que falar a todos os sentidos. Não só a visão, mas a audição, o olfato. Todos os sentidos precisavam entender Deus, entender a figura de Deus, presenciar Deus. Assim, em qualquer um dos cultos desses povos, né? Porque aí variava-se a visão religiosa, né? Quem era a figura de Deus e o que Deus representava. Mas todas eram permeadas por várias expressões artísticas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que um fiel se deparava com as imagens estampadas de Deus nos templos, ou seja, daí a gente já tem duas formas, né, de arte, que é a pintura e a arquitetura, sendo essa
muito importante para o mundo antigo. Por quê? Porque o mundo antigo era focado nas grandes construções. Essas grandes construções pontuavam as civilizações. O que a gente tinha, por exemplo, das pirâmides do Egito, elas eram sinais claros de que aquela civilização dominava aquele período, dominava aquele lugar. Olha como é que a expressão artística era poderosa. Não só uma expressão religiosa, mas uma expressão política. Central. Porque esses templos representavam a figura de Deus no centro das importâncias humanas. Então esses templos, as zigurates, as pirâmides, as igrejas medievais também, né? As igrejas góticas também, elas eram verticalizadas de forma que o tamanho delas te desse a sensação de ser pequeno perto da grandiosidade divina. Olha como é que a arte também tem o intuito de traduzir a ideia de grandiosidade, a ideia de coisas divinas. Além disso, a pintura traduzia a ideia de como eram essas divindades. Quando a gente vê, por exemplo, a figura do Cristo sendo desenhada, sendo retratada, nunca é uma figura de um Cristo que sente a matéria. Nunca é um Cristo irritado, nunca é um Cristo se doendo, e sentindo as dores humanas. É um Cristo divinizado. É um Cristo que está acima das dores humanas e que também nos exalta a isso, a estar acima das dores humanas, que faz com que a gente busque o divino na gente. E olha como é que uma imagem é poderosa. A gente consegue entender certos conceitos religiosos só de olhar uma imagem. A gente sente aquilo. Mais importante do que a gente entender racionalmente é o fato de que a gente sente aquilo. A gente consegue sentir o divino através de uma representação poética daquilo. E a gente encontra um vínculo, né, uma ligação entre aquela imagem e o divino. Mesma coisa na escultura. Por que tem pessoas que... o Santo Antônio caiu. Meu Deus, meu Santo Antônio caiu. Tadinho do santo. Não é o santo. Não há uma pessoa ali. Mas se tem um vínculo, se tem uma ligação entre o símbolo e a força que aquilo representa. Meu São Jorge caiu. Se fala o meu São Jorge, dá-se a impressão de que toda a representação do São Jorge é o próprio São Jorge. Toda a representação do Cristo é o próprio Cristo. Toda a representação de Osíris é o próprio Osíris. Porque essa propriedade da arte de representar o real no simbólico é tão poderosa que a gente se sente ofendido
Se alguém faz uma piada, por exemplo, com uma imagem do Cristo, não é o Cristo, mas dá aquela sensação ruim, não é? Por quê? Porque a gente está ligado, esse simbólico está ligado, de uma certa forma, no real. Ele representa o real. E a arte sabe muito disso. E a arte busca, com todos os sentidos, né? Não só com a visão, mas com a audição, o tato, com os incensos, né? O olfato, a traduzir essa ideia, que é uma ideia poderosa, né? A ideia da religião é uma ideia poderosa e que nos exalta várias coisas, nos dá essa noção de que nós podemos também fazer coisas grandiosas. Aquele que habita na defesa do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. Se isso não é poesia, eu não sei mais o que é. Os salmos são poesia. A Bíblia é toda contada de uma forma poética. E o Verbo se fez carne. Olha a força dessa poética. Olha como é que isso fala muito mais pra gente do que simplesmente a coisa dita de uma forma seca. A poética exalta os nossos sentidos. E não é só no cristianismo, não. O Enuma Elish, né? A epopeia de Gilgamesh, o grande herói sumério, também traz essa grandiosidade. Os Vedas sagrados do hinduísmo, todas essas grandes obras religiosas têm esse intuito de exaltar a imaginação e de elevar a imaginação a outro nível, né? De que a gente possa se contagiar com o divino. Então são todas essas formas de arte. A música, por exemplo, desde das liras, das liras gregas, entoando músicas para Apolo, até os cantos gregorianos na Idade Média. Imagina entrar numa igreja enorme, no qual você se sinta pequeno, no qual você sinta que você não é nada perto da grandiosidade divina. E os vitrais traduzindo as imagens e o sol atravessando as imagens. E os cantos, o órgão tocando, ao mesmo tempo que a música permeia tudo, ao mesmo tempo que os cantos gregorianos vão te levando, ao mesmo tempo que o incenso vai te levando, te transportando para um outro lugar, te transportando para um outro nível de consciência. A arte tem esse poder também de guiar a gente a um outro nível de consciência, fazer com que a nossa consciência converse com uma outra sintonia, dialogue com uma sintonia mais elevada. Então a arte era muito, muito importante nesse sentido de andar junto com a religião. E a religião entendia isso. Que a arte se tornou um mensageiro da religião.
um mensageiro do expressar do que se sentia, do que se pensava sobre Deus, sobre a figura do divino. E não só para a gente mesmo, mas para que o outro de outra cultura entendesse isso. Imagina, por exemplo, se um outro exército, se um outro povo vai tentar invadir o Egito, por exemplo, e se depara com as pirâmides. Forte isso, né? Você vê uma imagem de um tetraedro enorme, assim, aquela pirâmide gigantesca, e aquilo te traduz a sensação que aquele povo tem em relação aos deuses deles. E do quanto o expressar de meu Deus é forte, meu Deus está ali, o meu Deus permeia o meu viver, e Ele está presente em tudo. Essas coisas são muito importantes. Mas enfim, nós temos várias expressões artísticas para expressar isso, né? A música, a dança também. Dança, música, poesia, né? Igual a gente estava falando. A pintura, o desenho, em todas as formas. A escultura. Eram todas formas de representar o divino. Eram todas formas da gente exaltar a Deus. E vocês, meus queridos? Como escolheriam? Que forma escolheriam de exaltar a Deus? De representar o divino? Eu quero que vocês façam um desenho, ou uma poesia, ou uma letra de uma música. O que o coração de vocês mandar para expressar o divino. Para expressar como vocês veem a Deus. Como vocês se sentem em relação a Deus. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a todos. Até a próxima.